Nas últimas horas, uma entrevista muito importante aconteceu e repercutiu bastante nos bastidores do Internacional. O empresário André Curi, representante de jogadores do Inter como Maurício, Alan Patrick, Arangues, Rômulo e o intermediário dos negócios entre Inter e Rafael Borré, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, atualizou o negócio entre Inter e o atacante colombiano e falou sobre as conversas da direção com o jogador de 28 anos e que sim, ele está afim do projeto do Internacional. Curi também atualizou a possibilidade de sim, Maurício deixar o Internacional nessa temporada. Eu estou te trazendo detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jess Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer um resumo do que de mais importante o empresário André Curi falou em entrevista ao Show dos Esportes na Rádio Gaúcha ontem à noite, porque ele trouxe detalhes importantíssimos da negociação entre Inter e Rafael Borré. Ele falou justamente sobre as conversas da direção com o jogador e o seu staff, e também falou sobre jogadores que são agenciados por ele e estão no Internacional. Por exemplo, a saída de Maurício. Ele está em Salvador. O negócio vai rolar? Eu tô te contando detalhes nesse vídeo. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Já dá essa força. Já passamos dos 34 mil, estamos em busca dos 35 mil inscritos aqui no canal. Então já dá essa força com o teu like, com a tua inscrição e ativando o sininho. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Se tu ainda não tem registro na KTO, tu tá perdendo tempo. Vai lá em KTO.com, faz o teu registro, faz o primeiro depósito, não precisa ser 50, 100 reais, bota 30 pila e usa o código DIAS, porque tu vai ganhar uma free bet em cima desses 30 pila que tu colocar. Tu vai ganhar mais grana pra tu brincar em KTO.com e se divertir e, claro, botar um dinheirinho no bolso, tá certo? Bom, rapaziada, como eu disse, eu quero aqui repercutir a entrevista do empresário André Curi ontem à noite no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha e que tem muita informação importante em cima dessa entrevista. É importante a gente contextualizar que o nome do André Curi vem sendo muito falado nos últimos dias. Pela negociação entre Inter e Borré, o André Curi é procurador do Borré aqui no futebol brasileiro, e também negociações que o Inter tem, por exemplo, para a renovação do Alan Patrick, o André Curi é o representante do Alan Patrick, e também para definir o futuro do Maurício, porque André Curi é representante do Maurício. A gente já vem falando também porque, por exemplo, o André Curi é empresário do Rômulo, que está sendo adquirido em definitivo pelo Internacional. Então, tem muitas questões para se ouvir também do André Curi, que é um cara que vocês, torcedores, geralmente não escutam. A gente conversa quase que diariamente, procura o André Curi, porque ele tem muitos jogadores na dupla Grenal e em busca de informação, a gente vai conversando com um ou outro, a gente acaba conversando com o André Curi. Bom, primeira coisa que o André Curi confirma, que eu acho bem importante a gente ressaltar aqui, tá? O Inter já exerceu a compra do volante Rômulo. O Inter tá pagando aí cerca de 700 mil euros. A gente tá falando aí de 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 mil reais por 65% do volante de 23 anos. Fica no Internacional para a próxima temporada. É jogador do André Curi, então ele confirma essa informação de que o Inter está comprando o Rômulo e deve começar a temporada que vem como substituto do Johnny, já anunciado, como eu trouxe ontem à noite aqui no canal, pelo Real Betis da Espanha. Bom, o outro assunto que era muito importante ouvir do André Curi, que a gente falou muito ontem no nosso espaço na rádio, na TV Bandeirantes e também aqui no canal, sobre Maurício. A possível proposta do Grupo City pelo Maurício, ele vai ser vendido, tá tendo uma forçada, que é a minha leitura de toda essa situação. O Curi tá afim de vender o Maurício parece afim também de ir pra Europa. Vamos ver o que vai acontecer. O Inter quer tentar segurar ele para a próxima temporada. O Curi falou sobre o Maurício, tá? Abre aspas para o André Curi. Maurício é um jogador especial desde que surgiu na base. O Inter fez um baita trabalho, só gastou 1 milhão de reais e a ida do Potker para o Cruzeiro. O Maurício já teve várias propostas do futebol europeu, americano e mexicano, e agora do Brasil. O Maurício está muito feliz no Inter, na cidade e com a torcida. Surgiram algumas propostas oficiais que levamos para a direção
do Inter. De fato, foi um baita negócio que o Inter fez na época. O Filipão pediu lá no Cruzeiro o Potker tinha sido um dos melhores jogadores de um campeonato brasileiro, tinha vindo pro Inter, mas aqui não tinha se encontrado. O Inter mandou o Potker, pegou um jogador jovem com possibilidade de revenda, o que vai acontecer, e pagou só R$1 milhão. O Curi ainda disse: o Maurício tem um sonho de jogar na Europa, e isso conta muito. Se tiver um projeto importante, seria bem-vindo. Não podemos descartar nenhum projeto, mas ele tá feliz aí no Inter. Não tem pressa para isso. Teve uma proposta importante do Corinthians de 8 milhões de euros de outros clubes da Major League Soccer. A gente faz o nosso trabalho, que é levar a proposta para a direção, deixar eles tranquilos e ter uma definição. Bom, o Curi deixa claro, teve de fato uma proposta do Corinthians de 8 milhões de euros por 70% do Maurício, o Inter só tem 50%, então não ficaria com os 8 milhões de euros, só se tivesse uma composição do percentual do Inter, enfim, mas o Inter já recebeu mais de uma proposta de 8 milhões de euros e recusou. Então já fica claro, o Inter não quer vender o Maurício por esse valor, e sim aquele valor que eu já trouxe milhares de vezes para vocês, entre 10 e 11 milhões de euros, tá certo? O Inter tem 50% do Maurício e não 60%, como vem se falando por aí. O Inter quer tentar com a grana que veio do Johnny, a grana que veio da Liga Forte, 109 milhões, que é a primeira parcela, tem mais 109 milhões para receber ano que vem, em 2024, quer tentar segurar o Maurício, quer tentar ter mais ganho esportivo com ele e segurar ele, no mínimo, até a janela do meio do ano que vem, que daí é a janela mais quente da Europa, que é meio do ano, início de temporada por lá, mas meio de temporada por aqui. Então o Inter trabalha também para ter uma reposição para o Maurício já ao longo do ano e quem sabe segurar ele até junho, julho da temporada que vem. Bom, isso o Curi falou sobre Maurício, mas ele também, como eu disse, é o procurador de Rafael dos Santos Borré, atacante colombiano de 28 anos que está emprestado pela Eintracht Frankfurt da Alemanha ao também alemão Werder Bremen e que tem tratativas em andamento com o Internacional. E o que o Curi falou sobre o Borré animou, tá? O Curi falou algo que animou sobre Rafael Borré. Ele disse que a possibilidade tem de Borré jogar no Inter, que o Borré gosta muito do projeto do Inter, que ele já conversou com o clube, só que não tem nada definido. Ele tem contrato com o Werder Bremen até julho, é jogador de seleção e que seria uma grande contratação da janela. Ou seja, existem já conversas não só do negócio, mas entre direção e Borré para tentar trazer o jogador. Não é só algo entre empresários, entre Frankfurt, Werder Bremen, não. As conversas são com o jogador e que o jogador teria gostado do projeto do Inter. Essa é a informação que o André Curi traz. E ele até diz que o Inter tem algo que chame a atenção do Borré além do projeto. Ele diz, o Inter tem chamariz, tem jogadores de seleção, como Rocher, Alan Patrick, Maurício, Arangues, Valência e outros. É um clube que o mercado vê como atrativo. O projeto do clube pro Borré é muito bom, porque o Inter vai brigar por títulos esse ano. Então o André Curi dá um entusiasmo nesse negócio entre Inter e Borré, que não deve ter um desfecho agora. O Inter fez uma oferta de 5 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em luvas, mais 2 milhões e 800 mil euros ano para ele, por salário. A gente está falando de 15 milhões de reais, salário de mais de 1,5 milhão por mês. Mas ainda assim, o Curi revela que as conversas existem entre Inter e o jogador, diretamente. Direção e jogador, e que o projeto do Inter agradou o Borré. A ver o que vai sair dessa negociação, mas de fato essas informações dão uma animada em relação a isso. O que tu acha? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.